Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Pessoal, essa aula extra basicamente é para apresentar finalmente o caso da Petro que vocês resolveram, então o feedback de maneira geral. E além disso, temos o exercício 15. Eu vou iniciar a correção da parte A. E ao assistir o vídeo, eu gostaria que vocês tentassem resolver a parte B. Combinado? Lembrando que o exercício 15 não é tarefa, não tem uma data específica para entrega, mas eu espero que vocês resolvam, obviamente, pois é conteúdo de prova. Então não deixem de estudar o exercício 15. Tentem fazer. Muito bem, mas antes de falar sobre o 15, vamos ao caso da Petro. O, o caso da Petrobras, o material que vocês tiveram acesso inicialmente é esse material do livro. Então, é uma descrição do. É uma síntese do problema. Ele fala, em primeiro lugar, a data é de julho de 2013. No caso, o apontamento do, ou melhor, o comunicado, né, está escrito Rio de Janeiro, 10 de julho de 2013, a Petrobras comunica que em meados de maio último passou a aplicar às suas exportações a prática contábil conhecida por contabilidade RED. Então, na verdade, a comunicação foi nessa data. E esse texto fala também sobre o CPC 38, que já foi revogado. Atualmente nós aplicamos o CPC 48, mas ambos prevêem a possibilidade da empresa aplicar a prática de Head Accounting. E nesse texto eles ainda falam sobre ele ainda fala sobre o mecanismo. Então, no caso da Petrobras, esse mecanismo contempla inicialmente cerca de 70% do total das dívidas líquidas expostas à variação, protegendo cerca de 20% das exportações por um período de 7 anos. Então, algumas informações que ajudam a entender, na verdade, a encontrar algumas respostas. Em breve vou retomar quais foram as questões que nós combinamos de entregar. Com a aplicação da contabilidade RED, vamos marcar no texto os ganhos ou perdas oriundos das dívidas em moeda, em dólares, provocados por variações cambiais, somente afetarão o resultado na medida em que as exportações foram realizadas. Até que essas exportações sejam realizadas, as referidas variações serão acumuladas em conta do PL. A aplicação dessa prática permite que os resultados contábeis da companhia sejam melhor alinhados à sua realidade econômica e operacional. Então, são as principais informações. As questões, basicamente, foram essas. Eu perguntei sobre risco, objeto, instrumento, teste de efetividade e os aspectos polêmicos, porque o Head Accounting da Petrobras foi questionado pela CVM. A CVM exigiu refazimento das demonstrações contábeis por não concordar com a prática do RED da Petrobras. Mas depois a Petrobras entrou com um recurso. Em breve vou comentar sobre
esses pontos. Muito bem. Ao ler o documento, o processo, tanto pela notícia, na verdade, esse texto, não é uma notícia, é um texto do livro a respeito do caso. Tanto pelo texto quanto pelo documento, que é o processo em si, o processo é esse documento que foi disponibilizado no Disciplinas, processo administrativo, CVM, interessado, assunto, recurso contra decisão da Superintendência de Relações com Empresas, que determinou refazimento e reapresentação das demonstrações financeiras, bem como das correspondentes demonstrações intermediárias. Então, como eu disse, a CVM exigiu o refazimento e a Petrobras entrou com um recurso para evitar essa decisão. Então, tanto pelo documento do livro quanto pelo processo, você já conseguia responder as primeiras questões. A primeira diz respeito ao risco. Qual é o risco que a Petrobras está gerenciando? É o risco de variação cambial, correto? O que prejudica as exportações? O que prejudica em termos de variação cambial? Então, os exportadores são diretamente influenciados pela variação cambial. No caso do fortalecimento do real em relação ao dólar, esse movimento, esse fortalecimento do real pode diminuir o fluxo de caixa em reais. Então, vamos considerar o seguinte: você pegue a data de hoje, dia 9 de outubro de 2020, ao consultar o câmbio, você vai encontrar algo em torno de 5,53. Então vamos imaginar que a Petrobras ou outra empresa exportadora efetuou uma venda de 10 milhões de dólares. E o recebimento desse fluxo de caixa será, por exemplo, após um mês. Há o risco, vamos imaginar o seguinte cenário. O campo da economia, ou o campo da política, influenciando o câmbio. Então vamos imaginar boas notícias da economia, boas notícias da política, e nesse cenário vamos imaginar que o real se fortalece diante do dólar. Então há uma expectativa dessa taxa de câmbio de 5,53 cair para 5, em função desse cenário otimista para o mercado brasileiro. Então, quais são as consequências no recebimento? Vamos imaginar as vendas, a exportação que hoje permitiu uma receita de 10 milhões. Estou pensando em dólares, 10 milhões de dólares, né? Quando a gente faz a conta considerando o câmbio da data de hoje, você tem aí um volume de reais de 55,3 milhões. Tudo bem? O que pode acontecer na data do recebimento, quando essa empresa
receber os dólares, ela vai converter pela taxa vigente. E, considerando que em um mês a expectativa é de câmbio estar a 5, ela vai receber quanto? Ela vai receber 50 milhões de reais. Então, veja, tem esse efeito. Né? Você tem uma taxa de câmbio de 5,53 atualmente, a taxa caindo para 5. Ao converter, quando a empresa recebe esses 10 milhões de dólares em um mês, ela pode, ela pode registrar uma entrada no caixa de 50 milhões de reais. Qual é a ideia? Se, e foi usada pela Petrobras, se ela tem uma dívida em dólar de 10 milhões de reais, para facilitar a nossa conta. A dívida hoje, considerando a taxa de câmbio vigente de 5,53, é de 55,3 milhões. Contudo, a dívida sofre o efeito do câmbio. Ou seja, em um mês, considerando que essa expectativa se concretize, o dólar custará R$ 5. E nesse caso, nós vamos registrar um ganho decorrente da variação cambial para essa dívida e nós teremos uma compensação. Então veja, do lado da receita, você deixou de receber, ou melhor, a empresa deixou de receber 5,3 milhões em função do fortalecimento do real em relação ao dólar. Contudo, pelo lado do passivo, da dívida, o fortalecimento do real gerou um ganho decorrente da variação cambial para a dívida. E nesse caso nós temos uma compensação. É isso que a Petrobras estava prevendo. Nesse exemplo que eu acabei de comentar, nós estamos supondo, nós estamos trabalhando com 10 milhões de receita e 10 milhões de dívida. Obviamente, o volume de dívidas e o volume de exportações da Petrobras é diferente. Então, por isso, foi calculado da seguinte maneira: 70% das dívidas líquidas expostas à variação cambial é um instrumento. E o objeto de hedge corresponde a 20% das exportações. Então foi feito um estudo do volume do faturamento dessas exportações em relação às dívidas para que essa compensação pudesse acontecer. Caso contrário, o hedge seria ineficaz ou não atingiria a efetividade que se espera. Bom, já falei sobre ganhos e perdas com variações cambiais. Nesse caso, os ganhos e perdas com variações cambiais, seguindo a lógica, seguindo as regras do hedge de fluxo de caixa, eles são registrados no patrimônio líquido até da realização das exportações. Então eles ficam contingenciados do PL, as exportações são realizadas, reconhecemos a receita e nesse momento nós podemos transferir uma parte dessas perdas ou ganhos contingenciados no patrimônio líquido para o resultado. E se você resgatar os números da Petrobras, você vai perceber que o efeito era significativo, era relevante. A demonstração de resultado de 2015
Nesse caso, nós temos um prejuízo de 35 bilhões. Quando a gente vai para a demonstração de resultado abrangente, você tem, em 2015 ainda, 54, esses números estão em milhões de reais, portanto 54 bilhões no, na DRA. Sendo que dentro da DRA nós temos apenas 68 bilhões de uh, resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa exportações. Ou seja, são as perdas explicadas pela variação cambial que não foram diretamente para o resultado. Elas ficaram no patrimônio líquido em função da prática de hedge accounting. Nesse caso, essa despesa com variação cambial corresponde a um mecanismo de hedge accounting. Nesse caso, o hedge de fluxo de caixa. Tem esse texto, eu vou postar vou disponibilizar vou anotar isso, no Disciplinas. Ele também comenta sobre esses números. A chamada notícia é: Red tira 36 bi do prejuízo da Petrobras. É justamente está falando sobre a prática do hedge accounting na Petrobras e que permitiu o reconhecimento da despesa com variação cambial no PL, deixando de ser registrado no resultado de 2015. Antes de entrar nos aspectos polêmicos, eu gostaria de mostrar alguns pontos da notícia. Essa é a notícia. Então eu tenho já algumas anotações, alguns pontos que são interessantes. Nessa notícia, quando você for estudá-la, você vai ler, você vai perceber que ele fala sobre alguns críticos e alguns defensores da prática do hedge accounting. E você vai perceber que na época de aprovação das demonstrações, alguns conselheiros não concordaram com essa prática. Então, foram os conselheiros fiscais, representantes dos minoritários da Petrobras, não concordaram. Eles votaram contrariamente ao balanço de 2015 e justificaram. A justificativa foi o seguinte: eles acreditavam que essa prática distorcia o descasamento contábil, ou seja, eles acreditavam que essa despesa com variação cambial deveria ser reconhecida no resultado. Enquanto que alguns defensores, alguns especialistas, falavam não, na verdade a prática do hedge accounting reflete a realidade econômica e apresenta o balanço patrimonial de forma adequada, o resultado de forma adequada. E alguns números foram apresentados. Por exemplo, no fim de 2015, a empresa tinha uma dívida de 493 bilhões de reais. E olha só, 74% dessa dívida era em dólares. Sendo que de dezembro de 2014 até dezembro de 2015, o dólar registrou uma valorização de 47%. O câmbio subiu de 2,66 para 3,90.
3,90. Nesse caso, a gente um ponto que deve ser comentado em relação ao exemplo que eu citei com a taxa de câmbio vigente de 5,53 e supondo uma queda para 5 em função de otimismo no cenário político, no cenário econômico. Então, esse fortalecimento do real poderia diminuir a entrada de reais no caixa da empresa. Mas foi justamente o contrário do que aconteceu. Ou melhor, foi justamente o contrário. Nós estamos observando um fortalecimento do dólar em relação ao real. E nesse cenário de valorização do dólar, de 2,66 para 3,90, vai acontecer justamente o contrário. Vai aumentar o número aumentar o número de reais por dólar. Então vai aumentar o fluxo de caixa em reais. Correto? Mas ainda há o risco. Apesar dessa movimentação, ainda há o risco. E veja, a empresa pode documentar o hedge para um período maior. Nesse período especificamente, ocorreu valorização do dólar. Mas e nos próximos anos? Percebe? Então, nesse ano realmente foi favorável para as exportações. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Muito bem. O que mais foi comentado nessa notícia que merece? A despesa cambial, ela foi de apenas 10,5 bilhões e comparado com a dívida em moeda estrangeira, essa despesa deveria ser maior. Mas qual a explicação para isso? Parte significativa foi registrada no PL em função do Hedge Accounting. Outro ponto que eles comentaram, sim, que eu gostaria de comentar, ainda na visão dos críticos. Essa empresa ela não deveria utilizar essa prática em função de ser uma importadora líquida. O que é isso? Esse foi um argumento usado pelos críticos. Em termos de custos, ela tem investimentos, a maior parte ocorre em dólares. Esse gasto é em dólares. E, de acordo com esse grupo, as vendas, a maior parte das vendas ocorre em reais. Então, em termos de efeito do câmbio nas contas da empresa, os gastos sofrem um efeito maior comparativamente. E nesse caso, a Petrobras está usando o que os especialistas dessa área chamam de hedge natural. Veja, são as exportações contra a dívida. Reparem, ela não está contratando nenhum derivativo. Mas como assim, Ricardo? Isso é possível? Isso é possível. O hedge fluxo de caixa, você pode, e eu já mostrei, na verdade, você tem instrumento e objeto de hedge que envolvem, na verdade, as contas da empresa. O objeto de hedge é o que? É a exportação. É o volume. Eu tenho aqui, vale a pena resgatar aqui o processo. No processo, logo no início, eu imagino que vocês leram, você tem a seguinte definição. Olha só.
O instrumento de hedge é a dívida. O, o objeto de hedge é a receita de exportação, parte da receita, na verdade, para respeitar um casamento, uma compensação entre instrumento e objeto. Isso pode acontecer. Não há nenhum derivativo nesse caso. Voltando para a notícia, enfim. Então, eles argumentaram que na verdade, em termos de efeito da variação cambial, os custos sofrem mais em relação às vendas. Portanto, de acordo com eles, não poderia ser utilizado o hedge accounting. Então, o argumento completo é esse. A Petrobras é uma importadora líquida, com parcela preponderante dos custos, em dólares, enquanto os produtos colocados no mercado interno, que compõem a maior parte do faturamento, são vendidos em reais. Então, eles questionam como você pode ter um hedge natural se as suas exportações, ou melhor, se o seu faturamento, a maior parte dele, é, é direcionado para o mercado interno. Esse foi o questionamento. E, segundo alguns especialistas, na verdade, esse argumento é furado. Por quê? O fato, nós temos até a participação do professor Fernando, que é um dos autores do livro. O fato de a Petrobras ser importadora líquida não impede o uso do hedge. A companhia tem que documentar que de fato a expectativa de receita em dólares está se contrabalanceando com os pagamentos na moeda americana. Então, é preciso observar se há uma compensação, mesmo que a maior parte do faturamento seja formado por vendas no mercado interno, eu tenho que analisar o volume. Qual é o volume de exportação utilizado na documentação do hedge? Qual é o volume das dívidas utilizado na documentação do hedge? Supondo uma variação cambial de tanto, qual o efeito na dívida, qual o efeito na exportação? Há compensação? Há compensação. Pronto. Isso já é suficiente. Tá certo? Então, depois vocês podem ler aqui com calma, né? Eu já falei, é o tal do hedge natural. Vocês podem ler com calma depois, eu vou postar a notícia. Tá bom? Em complemento ao processo. O processo é o mais importante. A notícia simplesmente resume o problema. Muito bem. Bom, e os aspectos polêmicos que eu pedi para vocês também comentarem? Quais são esses aspectos polêmicos? E a leitura completa do caso vai revelar esses aspectos. Antes de entrar neles especificamente, considerem o seguinte: a Superintendência de Relações com Empresas, ao tomar conhecimento do comunicado da Petrobras, ela pediu exatamente para a Superintendência de Normas Contábeis revisar a prática do RED da Petrobras. Ao fazer a revisão, essa área técnica pediu o refazimento. Petrobras, você vai ter que refazer as demonstrações. A Petrobras, acreditando que a prática estava correta, provavelmente acompanhada pela opinião de especialistas ou consultores, contratou auditores independentes. Esses auditores independentes são formados, esse grupo é composto por um ex-membro do IASB, professor Eliseu Martins, e o professor Alexandro Broedel, que é professor da FEA São Paulo e diretor do Itaú.
Então eles fizeram um documento explicando, rebatendo a argumentação, ou melhor, contra-argumentando a partir do documento apresentado pela área técnica da CVM. E no final das contas, houve a revogação do refazimento. Então a Petrobras conseguiu evitar o refazimento das demonstrações contábeis, que não é bem visto pelo mercado. Então ela contratou esses profissionais, esses especialistas e conseguiu se livrar, digamos assim, do refazimento. Os fatos, eles já foram comentados anteriormente, já tinha comentado, esses pontos estão no processo. O teste de efetividade, antes de entrar na argumentação da Petrobras, ou melhor, da CVM, a argumentação a respeito... São os pontos que a área técnica levantou e pontos que ela identificou problemas. Antes de falar sobre o teste de efetividade, a falha apontada pela área técnica, é importante fazer uma revisão desse tal teste retrospectivo. Esse teste retrospectivo, de acordo com o CPC 38, o CPC que foi revogado, os resultados reais do RED estão dentro do intervalo de 80 a 125. Por exemplo, se os resultados reais forem tais que a perda no instrumento de RED corresponder a 120 e o ganho no instrumento de caixa corresponder a 100, a compensação pode ser medida por 120, a relação 120-100, que é de 120, ou 100 por 120, que é de 83. Nesse exemplo, supondo que o RED satisfaz a condição, a entidade concluiria que o RED tem sido altamente eficaz. Então, é um trecho do CPC 88 que orienta a avaliação da efetividade. Então, para você fazer a avaliação, empresa ou elaboradores das demonstrações, vocês devem considerar a variação do instrumento de RED, a variação do outro elemento, calcular a relação e analisar o percentual. O percentual que permite a análise da efetividade. Outro ponto que eles comentaram foi o seguinte: em 2015 não há informação sobre o teste, o que prejudica a leitura das demonstrações contábeis realmente. Qual foi a avaliação da área técnica? Os pontos polêmicos, caso vocês queiram direcionar a leitura, se encontram do item 67 ao item 691 do processo. Primeiro ponto. A empresa, eles sabem que o RED natural pode ser formado a partir de importações e exportações que a empresa tem. Portanto, a variação cambial, o efeito da variação cambial pode ser compensado. Outro ponto que eles comentaram foi com relação à dívida. Não usar a dívida como instrumento de RED. Ou seja, há uma recomendação com relação à utilização do RED natural. No processo, vejamos, vamos olhar isso no processo. Bem, pessoal, esse é o ponto exato de um dos comentários da equipe técnica. Então, é o item 67. Vamos lá. Vamos ler. Segundo a superintendência, a Petrobras teria fluxo de importações de petróleo e derivados
superior ao de exportações, estando na condição de importadora líquida. Isso a gente já verificou. Deste modo, por já existir a relação de hedge natural, eles estão falando que a empresa já tem um hedge natural oriundo de importações e exportações. É o que nós estamos comentando no slide. Então veja, ela já tem importações e exportações. E o fato de ter importações e exportações já é um hedge natural. Esse é um ponto. Voltando. Deste modo, por já existir a relação, a designação de dívidas em dólar como instrumento de hedge de exportações futuras quebraria a relação natural de hedge existente, aumentando o montante financeiro de importações futuras descobertas. Então esse é o primeiro ponto que eles colocaram. Correto? Importações e exportações já estão presentes na empresa e ela já tem um hedge natural. Então não precisaria utilizar a dívida como instrumento de hedge. Se ela usa, ou seja, se isso ocorrer, as importações futuras estarão descobertas. Esse é o primeiro ponto. Utilização de instrumento de dívidas ou de dívida antes do hedge. O segundo ponto que a área técnica comenta é o seguinte: essa dívida ela não foi contraída com o objetivo primário de proteger as exportações. Essa dívida já existia antes do hedge accounting. De fato, ela já tinha essa dívida no balanço patrimonial antes de iniciar a prática de hedge accounting. Mas ainda não impede a designação da dívida como instrumento de hedge. Não impede. O objetivo, de acordo com a área técnica, ao utilizar o hedge dessa maneira, ou seja, a Petrobras, ao invés de deixar o hedge natural entre importações e exportações, está atribuindo a dívida, está chamando a dívida de instrumento de hedge, portanto, ela consegue aplicar as regras do hedge de fluxo de caixa. Isso foi feito de acordo com a equipe técnica para diferir as despesas cambiais de 40,6 bilhões em 2015. Nesse caso, não diminuindo ainda mais o resultado. O resultado já foi um prejuízo bilionário. O prejuízo seria muito maior se essas despesas afetassem o resultado. Então essa foi a leitura da equipe técnica. Essa foi uma prática contábil, justamente para não deixar o resultado uma prática para não deixar o resultado pior, em resumo, pior. Tudo bem? Então esses são os pontos que eles foram comentando aqui, tá? E obviamente, eu estou lendo os pontos polêmicos e a equipe de auditores contratada foi rebatendo cada um desses pontos, né? Coerente claro, uma ideia coerente com os defensores do hedge accounting, comentários que eu já apresentei anteriormente. Muito bem. Outro ponto levantado pela equipe técnica foi o prazo do instrumento de hedge ser superior ao objeto de hedge, o que contraria o item 75 do CPC 38. Então eles foram apenas listando possíveis problemas.
Ainda em continuação aos pontos polêmicos, de acordo com a área técnica, houve designações e redesignações não previstas na documentação inicial. O RED exige uma documentação inicial, uma política para aplicação do RED Accounting. Então, por exemplo, as exportações durante esse prazo serão objeto de RED e esse volume de dívida será o instrumento, e assim sucessivamente. Então, espera-se que essas designações sejam respeitadas. E, de acordo com a equipe técnica, isso não aconteceu. Foram feitos cancelamentos de designações. Então, por exemplo, determinado volume de um faturamento esperado em função de exportações, vamos imaginar, essa entrada de fluxo de caixa, essa possível entrada, foi cancelada. Então, contratos que a Petrobras, por exemplo, cancelou ou perdeu. Então, nós estamos falando de frustrações nas exportações. Contratos que não que foram cancelados, digamos assim. Nesse caso, como o objeto de RED ele ele você tem um objeto de RED que na verdade corresponde a receitas oriundas de exportações, e essas receitas foram canceladas de acordo com a área técnica da CVM, o RED foi desfeito. Então as variações cambiais das dívidas ou da dívida em moeda estrangeira deveria ir direto para o resultado. E eles especificam o item do CPC que diz respeito a isso. Então, essas designações e redesignações, elas, elas foram elas foram feitas e não seguiram exatamente o que o CPC 38 determina. Então é outro ponto polêmico que foi levantado pela equipe técnica. Enfim, são vários pontos que eles foram apresentando e a equipe de auditores eles foram rebatendo cada um dos pontos. E a conclusão é essa. Você pode ler os itens 187 a 250, que tem a explicação para cada um dos pontos que foram apresentados pela equipe técnica. Eu não vou apresentar essa parte, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas, em resumo, o relatório ainda denota que a opinião da área técnica se altera substancialmente no transcorrer do processo. Então, parece que há uma inconsistência da área técnica. Essa dinâmica do processo pode ser, em parte, justificada pela curva de aprendizado da área técnica em relação ao procedimento adotado pela Petrobras. Ou seja, como era um procedimento novo e nós ainda estávamos aprendendo a prática do RED Accounting, de acordo com esse relatório, alguns pontos não foram devidamente observados, ou seja, a prática estava em conformidade com o CPC 38, mas devido a essa curva de aprendizado, isso não foi observado. Então, todos esses pontos foram rebatidos e a Petrobras não teve que republicar refazer as suas demonstrações contábeis. E esse é um instrumento, é um RED Accounting sem a figura do derivativo. Então, em casos de risco de variação cambial, pode-se designar o componente de câmbio de um passivo ou ativo financeiro não derivativo
como instrumento de hedge de uma exposição de risco de moeda estrangeira. Tá certo? Então esses são os principais pontos que eu queria comentar. Muito bem. Com relação ao exercício 15, eu vou comentar essa parte A, que eu já tinha combinado com os senhores. E o exercício 15, na verdade, eu tenho ele no Excel. Aqui. Então vamos lá. É importante rever o enunciado. Então a Gardner, essa empresa, ela comprou ações da Dizzy, 100 ações por 15. A empresa mantém as ações para negociação. Em 30 de setembro, as ações da Dizzy subiram para 25 e a Gardner comprou uma opção de venda at money, significa se o preço do exercício é igual ao preço à vista do ativo objeto ou da ação. Nesse caso, então, o preço de exercício é de 25, considerando que é a mesma cotação do dia 30 de setembro. O vencimento é abril de 2012. Tá? Então, se ela entrou numa opção de venda, ela está temendo o quê? Que o preço da ação vai cair ou subir? Cair. Bom, tem uma tabelinha com o preço das ações da Dizzy. Então, realmente, nós estamos observando que houve uma queda. O número de ações, a empresa manteve o mesmo. E o total de investimento. Você tem o valor total da opção. Então, esse é o valor total da opção, essa linha em amarelo. E acima você tem o valor intrínseco e o valor temporal. Então, você tem o que? A decomposição do valor total, coerente com a aula anterior. Na verdade, não é a aula 16, é a aula 14 e 15, que eu apresentei um exemplo de decomposição do valor de uma opção. Tudo bem? Então, reparem que o valor intrínseco vai aumentando e o valor temporal vai diminuindo. Muito bem. O prêmio é o preço pelo direito de ter o período inteiro da opção para exercer. A Gardner especifica apenas o valor intrínseco da opção deve ser usado para mensurar a efetividade, e o CPC 48 permite isso, ou seja, você pode usar apenas o valor intrínseco para comprovar a efetividade do hedge. E nesse caso nós estamos tratando de um hedge de valor justo, ou seja, as variações do instrumento e do objeto afetam o resultado. A. Considerando que a opção foi vendida pelo seu valor de mercado, registre os lançamentos contábeis nessas datas. E 2. Quais as alterações no item 1 se a opção fosse exercida ao invés de vendida? Tá bom? Muito bem. Agora voltemos para o exercício. Aqui ao lado eu tenho as datas. Então, o primeiro eu tenho a aquisição, depois eu tenho o fim do trimestre, com variações. Eu tenho a compra da opção no dia 1º/10. 4, 5 e 6 eu tenho que postar essa planilha depois. Eu preciso escrever isso, senão eu vou esquecer. Tá? Postar exercício 15, parte A. Eu tenho o 4, 5 e 6 representando lançamentos no final de 2011, 7, 8 e 9 lançamentos no final de março de 2012 e por fim eu tenho o vencimento da opção. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu tenho o investimento das ações. Eu comprei as ações, 1.500. Desencaixe de 1.500. Depois eu registrei uma valorização. Lembra que a ação vai para 25? Tenho 100 ações, portanto vai para 2.500. Investimento, saldo inicial de 1.500, então eu tenho um ganho de 1.000.
aumenta o meu investimento em 1.000 e eu vou creditar o resultado em 1.000. Ganhos e perdas de ações na DRE. Tudo bem? Muito bem. Depois eu tenho a compra da opção, a opção de venda de 350, é o quanto eu paguei, portanto é o prêmio, e eu tenho um crédito de 350 no resultado. Muito bem. Então agora nós vamos para 31/12. Tenho 3 lançamentos para fazer. No dia 31/12, eu tenho que essa é a tabela correta. O meu investimento caiu em 300, correto? O valor intrínseco subiu em 300 e a gente ainda tem uma redução no valor temporal. Essa redução foi de 135. Então vamos começar com o aumento da opção do derivativo pelo valor intrínseco. Então o valor intrínseco a gente vai contabilizar o valor intrínseco separadamente do valor temporal. Esses efeitos devem ser separados. Bom, pelo RED de valor justo, eu posso registrar a contrapartida desses 300 diretamente no resultado. Então eu venho e registro 300 ganhos e perdas decorrentes do valor intrínseco na DRE. Tudo bem? Na sequência eu tenho o valor temporal. O valor temporal diminuiu em 135. De 350 caiu para 215. Então, e de acordo com a norma, para não contaminar a compensação, eu tenho que registrar essa redução em outros resultados abrangentes, ou seja, no PL. Certo? Não posso registrar no resultado. O resultado, ele tem o ganho do valor intrínseco de 300, que é esse, que ajuda, que permite a compensação da perda ainda não apresentei a perda de 300 do investimento. Então reparem, eu tenho 300 de... Eu vou tirar essas cores aqui para não confundi-los. Então eu tenho 300 de ganho com valor intrínseco, vou colocar em amarelo, 300 aumentando o derivativo. 135 é a redução no derivativo, é a diminuição no valor temporal, de acordo com a tabela que eu já apresentei, e eu tenho um débito em outros resultados abrangentes, no PL. Eu tenho a redução do investimento em ações, de 300, em contrapartida eu tenho uma redução no resultado pela redução do meu investimento, pela queda das ações, ou do valor das ações. Tudo bem? E agora sim, vamos lá. Eu tenho uma redução no resultado em função da queda do valor das ações e eu tenho um ganho do valor intrínseco decorrente da decomposição que eu já apresentei. Então há o efeito da compensação. Se eu registrar 135 no resultado, eu não tenho mais essa compensação. Então a norma permite o contingenciamento dessa perda no PL. Tudo bem? Lançamentos 7, 8 e 9. 7, 8 e 9 eu tenho basicamente lançamentos do dia 31 de março. Então, o meu investimento caiu em 200, veja, de 2.200 para 2.000. O valor intrínseco subiu em 200 e o valor temporal diminuiu em 160.
62. Então vamos começar pelo valor intrínseco. O valor intrínseco aumentou em 200. É a variação, de acordo com a tabela. E eu vou creditar 200 no resultado. Eu tenho 168 de valor temporal, reduzindo hora no PL. E eu tenho a redução do meu investimento em 200, diminuindo o resultado em 200. E novamente eu tenho a compensação. Veja, o resultado diminuindo em 200 e o valor intrínseco permitindo um ganho de 200, gerando a compensação, mostrando a efetividade do meu hedge. Muito bem. E eu tenho no final, dia 17 de abril, o vencimento da opção de venda. E o que eu faço no item 1? No item 1 eu vendo a opção. Isso, vendi a opção, tá bom? Então vejamos o que aconteceu de acordo com a tabela. O meu investimento, eu tenho um aumento no meu investimento, ele vai para 3.100, o valor intrínseco não tem variação e o valor temporal há uma redução em 25. Desculpe, essa é a parte B. Vamos para a parte A. A parte B é para vocês treinarem depois. Eu preciso... Pronto, não vai confundir mais. O que aconteceu, agora sim, no dia 17 de abril, na parte A. O meu investimento não variou. O valor intrínseco não variou. E o valor temporal caiu em 53. Correto? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou registrar a redução na opção pela variação do valor temporal em 53. Então, creditar 53 na opção e vou debitar a hora em 53. Não há registros no investimento nem no valor intrínseco. Bom, agora eu vou vender a minha opção. Muito bem. Qual é o valor de mercado da opção? O valor de mercado da opção é de 500. Muito bem. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou registrar, primeiramente, uma entrada de caixa em 500. Eu vendi pelo valor de mercado. E vou criar uma conta de resultado, chamada resultado na venda de opções. E vou creditar nessa conta de resultado os 500 decorrentes do recebimento. Então, recebi caixa e estou creditando essa conta de resultado na venda de opções. Muito bem. Se eu vou vender as opções, eu tenho que dar baixa nesse ativo. Então, eu vou creditar 500 e vou debitar 500 nessa conta de resultado. Pronto. Terminei, Ricardo? Não. Você vendeu as opções pelo valor de mercado. Mas você tem, em outros resultados abrangentes, uma perda contingenciada de 350. Agora que você desfez o seu hedge accounting, você tem que transferir a perda contingenciada do PL para o resultado. Então você vai creditar a hora e debitar 350 em uma conta, por exemplo, realização da perda devido ao valor temporal ou algo do gênero, exatamente para identificar esse elemento temporal. Tudo bem? Então terminamos. Essa é a parte 1. Na parte 2, ele fala quais as alterações do item 1 se a opção fosse exercida ao invés de vendida. Obviamente, a gente não vai repassar todos os lançamentos. A gente vai direto ao ponto. Então, até o lançamento 10, a gente já fez. Todos esses lançamentos que eu estou marcando
nós já discutimos. Tá bom? Todos esses. Muito bem. Agora eu vou exercer a minha opção. É uma opção do quê? De venda. Isso significa que eu tenho que dar a baixa nas ações. Exatamente. Então, o que você pode fazer? Fazendo o lançamento sintético. De maneira objetiva. Dê a baixa. Então, por exemplo, o seu investimento é de 2.000. Se você olhar a tabela, o seu investimento é de 2.000 no dia 17 de abril de 2012. Muito bem. Então você vai dar a baixa nesse investimento. Você vai registrar a entrada de caixa de 2.500. Mas, Ricardo, essas ações não valem 2? Ou melhor, não valem 20 no dia 17 de abril? No dia 17 de abril elas valem 20. Mas você tem opções que lhe dão o direito de vender essas ações por 25. Então, você vai receber quanto? Você vai receber 2.500. 25 vezes 100. Tudo bem? Então, veja. Você fez o encaixe de 2.500, deu a baixa no investimento em ações. Faltam o quê? 500. Que é justamente a sua opção de venda, que representa um derivativo que lhe dá o direito de vender algo negociado por 20 no mercado, você consegue vender por 25. Então, essa opção lhe dá o direito de vender por 25 algo que no mercado é negociado a 20. Tá certo? Você tem que dar baixa nisso agora. Quanto que vale a opção? 500. Dê a baixa. 500. Crédito. Então, veja. Você tem crédito da opção, crédito do investimento e você tem o encaixe de 2.500. Esses são os lançamentos, são lançamentos sintéticos, digamos assim. Mas você conseguiu dar a baixa nos ativos. Tudo bem? Além disso, né, já que a operação foi desfeita, lembre-se, você tem que transferir os 350 para o resultado. Então, vou creditar hora e vou debitar no resultado os 350. Tá bom? Então, esses são os itens 1 e 2 resolvidos. O que eu tinha para comentar basicamente é isso. Né? Não deixem de tentar fazer a parte B. E me tragam as dúvidas, por favor. Obrigado a todos e um abraço.